Será que tem alguma coisa que se possa fazer para a sua clínica se tornar a clínica odontológica preferida do paciente que entra nela pela primeira vez? Para poder responder essa pergunta e entender melhor como é que funciona esse processo, acredito que a primeira coisa que se tem que ter em mente é que isso depende mais de entender de pessoas do que de entender de odontologia. E entender um pouco de pessoas, praticamente todo mundo entende. Porque a gente se relaciona com as pessoas desde que nascemos. Dependemos das pessoas para nos relacionar. Então todo mundo tem uma certa experiência. O que acontece é que a gente às vezes acaba não transferindo aquilo que a gente adquiriu de conhecimento e de experiência no campo das relações das pessoas para a vida profissional. A gente acaba separando uma coisa da outra, né, e muitas vezes não entende por que certas coisas não funcionam como a gente gostaria que funcionasse. As mesmas pessoas que você se relacionou na sua vida pessoal, né, seja um amigo, namorado, colega de trabalho, empregados, seja lá o que for que você já se relacionou nessa vida, vão ser as mesmas que você vai se relacionar na sua clínica odontológica, né? Quando você estiver exercendo a sua profissão. A única diferença é que lá naquele momento ela vai estar pagando por um serviço que você está prestando no momento. Você vai estar tendo uma relação profissional. Só que no momento que você consegue encurtar essa relação profissional para uma relação pessoal, é aí que você começa a se tornar a preferência, a clínica de preferência desse paciente. E é o que tá, né, tem muita gente falando hoje, né, de atendimento humanizado. Por que atendimento humanizado? Né? Porque é onde o paciente ou o cliente ele acaba se sentindo mais à vontade. Ele fica mais à vontade porque ele se sente como se estivesse sendo tratado por um amigo, porque ele gosta da pessoa que está tratando dele. E isso faz ele se sentir mais à vontade ali. Principalmente em ambiente de clínica odontológica, que é um ambiente tenso, né? Não é agradável ir para uma clínica odontológica, né? Nós dentistas, para nós, a gente não sente isso porque a gente está indo lá para trabalhar, para faturar, né? Mas não está sentindo a dor que eles estão sentindo, não está sentindo o medo, a tensão, a ansiedade, né? Porque é algo assim muito exposto. Você vai abrir a sua, o paciente vai para lá, abre a sua boca, fica totalmente exposto à habilidade e competência daquele profissional numa área bem sensível, né? E já tem um histórico, né, a odontologia tem um histórico de sofrimento na mente das pessoas. Então o paciente fica tenso com isso. Então tudo que conseguir nessa relação diminuir, fazer uma transição de forma que o paciente não sinta que é uma relação profissional, de forma que ele se sinta como se estivesse realmente numa relação pessoal, aí ele tende a ser, isso tende a tornar essa clínica a clínica de preferência dele. Tá? E como é que se faz isso? Bom, existem diversos métodos de fazer isso, né? E eu também não vim aqui para dar um método enlatado de como faz isso. Tá? Porque isso são pessoas, cada um tem a sua experiência, e pelo que eu pude ver até hoje, do que mais dá certo com pessoas é você ser autêntico, né? E você só consegue ser autêntico quando você não está preso a métodos. Quando você está preso a métodos e seguindo certos conceitos, certos passo a passos, como a gente vê por aí muita gente ensinando, você perde a autenticidade. Isso pode até dar certo por um momento, né, mas não te personaliza, não te deixa único. E aí, quando esse paciente for em uma outra clínica ou em um outro estabelecimento que vê que a pessoa está agindo da mesma forma, ele começa a comparar e não tem aquela preferência, deixa de ser preferência. Então a primeira coisa é
isso tender, o seu comportamento tender a autenticidade, a naturalidade, tá? Logicamente, existem alguns princípios básicos, né, e alguns pontos que podem ser mantidos. E também algumas coisas que já normalmente dão certo, né, e aqui eu vim trazer na minha experiência o que deu certo, que você pode adaptar para o seu método, tá? Mas eu acho muito importante eu falar isso antes de começar a entrar num método, antes de começar a entrar naquilo que deu certo para mim, para que você não tenda a querer copiar tudo, como um robozinho. Você pega o princípio daquilo e adapta a sua personalidade, adapta a sua autenticidade. Tá? E também eu acho importante dizer que, cara, pega assim o que você já fez na sua vida que deu certo. Provavelmente você, durante a sua vida, você teve vontade de conquistar certas pessoas, de conquistar amigos, de conquistar uma namorada, um namorado, né? Conquistar a simpatia de um chefe, ou seja lá do que for, né? Da pessoa gostar de você, conquistar a preferência dessa pessoa. E você fez de uma maneira, fez de algum método, você tem o seu caso de sucesso dentro da sua vida. E com o paciente é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa, porque eles são pessoas. Então, antes de eu entrar num método propriamente dito, eu acho interessante saber disso. Eu acho interessante já ter esse clique, já ter entendido que é a mesma coisa. Tá? Tenta lembrar ali quando você se interessou por quando você se interessou quando o cara estava solteiro, se está solteiro no momento também, se interessou por uma pessoa, né, um homem ou uma mulher, e como é que foi a sua aproximação com essa pessoa? Né? Você já chegou mostrando as suas intenções de cara, né? Ou você chegou aos poucos, conquistando a confiança dela, se tornando agradável, né? Fazendo ela perceber que você era diferente dos outros, né? E agindo de uma forma natural. É a mesma coisa com o paciente. Então, se você, por exemplo, já coloca o paciente, assim que ele entra, já coloca um paciente logo na cadeira do dentista, já começa a ver o que ele tem, é a mesma coisa do que se você estivesse conquistando uma pessoa, né, uma mulher, por exemplo, e já chegasse nela já para os finalmente. Nem procurasse conhecer, não procurasse envolver, conquistar, já chegasse já para os finalmente. É basicamente a mesma coisa. Tá? Então aqui, seguindo esse princípio, eu trouxe algumas, não é bem um passo a passo, mas alguns princípios que devem ser seguidos, né? É um protocolo que, na minha experiência, nas minhas clínicas que eu tive, né, isso deu certo. Eu consegui treinar a equipe das minhas clínicas para agir dessa forma, sempre procurando deixar cada membro da equipe ser autêntico e poder colocar sua personalidade para fora, que é aí onde ocorre a verdadeira conquista, né? E acabou dando certo, tá? E tendeu a dar certo, né? Então é isso que eu vou trazer. Bom, antes de mais nada, para quem não me conhece aqui, meu nome é Marvio Charles, eu sou dentista, empresário, já tive algumas clínicas odontológicas que se deram muito certo, inclusive atuando exclusivamente como empresário, ou seja, sem atender nenhum paciente clinicamente. E atualmente eu sou professor de gestão de clínicas e consultórios odontológicos e dou aula em cursos de pós-graduação em odontologia. Então o que eu estou trazendo aqui são coisas que eu já dou em sala de aula, tá? E coisas que funcionaram na prática, né, no campo de batalha, que eu sou uma pessoa de campo de batalha, eu já tive clínicas, então eu trago essa experiência. E coisas que eu estou vendo assim, que está funcionando, que os meus alunos estão colocando em prática também e está funcionando para eles. Tá? Então vamos lá. O seu primeiro contato com o paciente vai ser na primeira consulta. Né? Esse é o primeiro contato. E então essa primeira consulta ela é muito importante. Extremamente importante. Porque é a primeira impressão.
É na primeira consulta que o paciente fica mais atento a tudo que você está fazendo, a todos os detalhes da sua clínica, a tudo que a sua equipe está fazendo. Nesse momento, nessa primeira consulta, ele vai estar prestando atenção em tudo e julgando. Sim, você vai estar sendo julgado por ele nessa primeira consulta. Da mesma forma como se você estiver saindo com uma pessoa que não conhece pela primeira vez, com um homem ou com uma mulher pela primeira vez, você vai estar sendo julgado. E você vai estar julgando também. Porque você não conhece essa pessoa. Tá? Então, é o momento onde tá todo mundo não à vontade, né? Tá mais tenso e prestando atenção em detalhes que possam fazer você desistir daquela abordagem. Então, com o paciente é a mesma coisa. Ele tá, né, na primeira consulta, ele tá mais tenso, ele tá mais ansioso, ele tá de guarda alta, menos receptivo a qualquer tipo de investida que o dentista possa dar para poder envolvê-lo em algum tratamento que ele queira fazer, né, que ele queira convencê-lo de fazer com ele. Tá? Logicamente, tem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que já chegam, que já ficam à vontade. Né? Existem diversos tipos de perfil de pessoa. Tem gente que não sente isso, que já chega à vontade, já começa a falar com todo mundo, tal, já chega falando o que quer. E aí, normalmente, esse paciente é fácil de lidar. Não precisa nem de muita conversa, muito método para lidar com esse tipo de paciente. Mas aqui a gente está falando da média das pessoas que chega já receoso, avaliando, né, prestando atenção em tudo, para poder avaliar e ver se é lá mesmo que ela vai ficar. Né, para ver se é nessa clínica mesmo que ela vai dar o aval para fazer o seu tratamento. Tá? Então, nessa primeira consulta, logicamente a sua secretária, a sua equipe tem que estar treinada a deixá-la à vontade, e não é esse o objetivo da aula aqui. Hoje, essa aula eu vou estar falando de como o dentista tem que se comportar, tá? Porque senão a gente pode se alongar muito. Né? Então eu também acredito que para um bom entendimento a gente tem que separar os assuntos. Tá? Então aqui nessa aula eu vou estar falando de como o dentista deve agir com o paciente nesta primeira consulta, para que o paciente tenda a sentir que essa clínica que ele está é a clínica de preferência dele. Tá? Então, depois que o paciente já entrou, já fez um cadastro, e aí é extremamente importante que já tenha feito um cadastro, tá? É importante que o dentista, né, você dentista, se prepare antes de chamar esse paciente. Então, se você tem um sistema, você pode já ter acesso às informações desse paciente antes de chamá-lo. Se não tem um sistema, vai atrás do sistema, tá? Para colocar na sua clínica. Hoje não tem mais como você ficar sem sistema. Tá? Não dá para andar para trás. Tá? Então, se não tem, então já pega a primeira lição dessa aula, já colocar um sistema na sua clínica, e existem diversas opções hoje no mercado que atendem bem a isso. Tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é buscar informações prévias antes sobre esse paciente. Por quê? Porque você já se prepara, né? Você já vai saber se é um homem ou uma mulher, né? Qual a idade dessa pessoa, tal, para já se preparar na forma de abordagem. Tá? Um outro grande importância de você pegar informações antes é você pegar algumas informações que possam definir o perfil desse paciente. Tá? Para, na hora que você eventualmente for negociar, você já saber até onde você vai. Tá? Então, por exemplo, seu paciente chegou na sala de espera, ele fez um cadastro, e o cadastro tem que estar completo, né? E aí a sua secretária vai avisar que esse paciente chegou. Então, previamente, você vai lá no sistema, no cadastro dele no sistema, antes de chamá-lo, e vê 4 informações no mínimo, 4 informações que eu acho muito importante você ver. Primeiro, o nome, né? Ver um nome mas isso você já vai ter que saber antes para poder buscar no sistema quem é, né? Mas o nome para você chegar na sala de espera já chamando pelo nome, tá? Segundo, é a idade desse paciente, tá? Então, assim você já sabe como começar a abordar. Se for
um senhor lá de 60 anos, você já sabe que vai chegar, opa, tudo bom, como é que tá o senhor? Se for um jovem, tá, e aí, parceiro, tudo bem e tal, para já adequar a sua linguagem, a sua forma de abordagem com a idade dessa pessoa. Um terceiro ponto que é muito importante você saber é a profissão da pessoa. Ora, por que saber a profissão? Pela profissão você já vai começar a definir a classe social que ele tem, o quanto que mais ou menos ele ganha. E aí você vai saber que tipo de tratamento poder oferecer para ele que ele vai tender a aceitar. Vai poder saber também até onde você vai poder apertar ele na negociação, caso ele esteja fazendo um jogo. Porque na hora que vocês forem negociar, ele vai estar fazendo um jogo de negociação também. Né? Ele vai querer estar pagando o mínimo possível, em máximo de vezes possível. Então se ele vem com esse papo, você já sabe a profissão dele antes, você já viu que o cara é um funcionário público e tal, né? Se ele bota lá, sei lá, funcionário público federal, você já sabe que tem um salário razoável, né, que tem condição de assumir parcelas maiores, então você pode apertar um pouquinho na negociação, né, porque já vai ter conquistado ele. Então são informações que te ajudam na hora que você estiver negociando com ele. E uma quarta informação é saber onde ele mora. Mesma coisa, também pelo bairro onde a pessoa mora, você aí na sua cidade, você consegue definir mais ou menos qual é a classe social dele, quanto que ele mais ou menos ganha, tá? Para poder saber que tipo também de tratamento que vai ser oferecido, como que você vai abordar ele na hora da negociação, se vai apertar, se vai soltar. Tá? Informação na hora da negociação é ouro. É ouro. Tá? Porque na hora que começa o processo de negociação, aí quem tiver... você tem uma informação prévia sobre a pessoa, você consegue sair na frente, tá? Só para mostrar para você como é importante esse negócio de buscar, de ter informação na hora da negociação. Isso não é o tema da aula de hoje, né? Negociação, mas só vou contar essa pequena história para você entender como é importante buscar essa informação antes. Tinha uma época da minha vida, eu vi uma oportunidade de um negócio que era um consultório que estava quebrado, estava totalmente quebrado e o dentista estava querendo se livrar dele. E como eu sabia fazer a coisa acontecer, eu vi nela uma oportunidade de comprar bem barato esse consultório, fazer ele acontecer e depois vender. Tá? E aí eu fiz ali o negócio acontecer e tinha chegado o momento de vender. Tá? E eu tinha botado para anunciar tal, e tinha uma pessoa que tinha se interessado e ele veio, né, a gente foi jantar, veio ele, a gente tinha conversado previamente ao telefone e tal, ele tinha visitado o consultório, se interessado realmente, e a gente saiu para jantar para poder fechar o negócio, né? E veio ele e a esposa dele. E durante a negociação, eu estava sempre forçando para que fosse à vista o pagamento. Porque é complicado, né? Como é que você vai vender um negócio, quando você vende ele parcelado, você assina já o contrato, né? O contrato social, você passa o consultório ali para o nome dele, a empresa para o nome dele. Se ele deixar de pagar, é uma complicação para fazer ele pagar, mesmo que esteja em contrato, é dor de cabeça, e eu não queria ter essa dor de cabeça. E ele estava forçando para que fossem vezes, tal, não sei o que, a gente estava nesse impasse. E durante o jantar, né, fizemos vinho e tal, e o pessoal vai soltando. A esposa dele soltou, né, durante a conversa, que eles tinham acabado de vender a casa de praia deles. Mas, cara, foi algo assim muito sutil, assim, ela soltou. Assim, porque a gente vendeu a casa de praia e tal, e continuou falando, só que aí eu fiquei ligado e peguei essa informação. Falei, bom, vendeu a casa de praia, tá com dinheiro. Tá com dinheiro à vista para pagar. Até aquele momento eu não sabia se ele realmente estava sem dinheiro, porque ele estava afirmando que não tinha dinheiro para pagar à vista. Por isso que ele estava forçando parcelado, porque senão ele não teria condições e tal. E até aquele momento eu não sabia se ele tinha mesmo ou não. Quando a esposa dele falou isso, era informação. Eu peguei aquilo para mim, né? Fiquei calmo sobre a hora de usar, né? Terminou o jantar e tal, e depois do jantar a gente ficou de mandar a proposta final. Quando ele mandou a proposta final, parcelada, eu
tive mais coragem de forçar. Falei, não, na verdade, nessas condições é só à vista mesmo. Tá? Eu não tenho como aceitar, para mim é só à vista mesmo. Então eu já tinha feito ele se interessar, já sabia que ele estava se interessado, só que eu usei essa informação, né, que a esposa dele tinha soltado para pressionar ele no pagamento à vista. E acabou dando certo. Tá? Então é só um exemplo para você ver como que saber uma informação previamente te dá poder na hora de negociar e poder avançar para poder conseguir fechar o negócio da maneira que você quer. Tá? Que se for mais favorável para você. Tá? Bom, voltando aqui, então é isso. Previamente busque essas 4 informações: nome, idade, profissão e onde mora, tá? Nome e idade para saber com quem você está falando, profissão, onde mora, para já ter uma ideia da classe social e de quanto mais ou menos essa pessoa ganha, para já ter informação na hora de precisar negociar alguma coisa com ele, tá? E também assim, ó, saber a profissão é importante também, saber onde mora e a profissão é importante até para você ter papo com ele, né? Você saber o que conversar com ele, tá? Beleza, vamos lá. Chegou a hora de chamar o paciente, tá? Tem muito dentista, e não falo só dentista, médico, profissionais que trabalham com saúde, que tem o hábito de falar para a secretária pegar o paciente e levar até a sala, até o consultório, ou avisar que ele pode entrar. Aí quando o paciente vem entrando até a sala e entra, tá lá o doutor sentado na mesa, imponente, né, superior. Pode sentar, tal, cumprimenta, tal, pode sentar e começa a falar. Eu não acho legal isso, tá? Pra você gerar relacionamento, tá? Nada de errado com quem faz assim, tá? Não tô aqui pra criticar, mas eu não acho legal porque ali, quando você tá querendo gerar relacionamento, então nesse momento, esse é um momento em que os dois têm que estar igual, tá? Se você faz a pessoa ir até o seu consultório, entra, você já está lá sentado, imponente e tal, senta, tá? Já começa, você pode já começar incomodando o paciente. Não deixe ele à vontade. Não que possa incomodar, mas ele já cria uma barreira. Tipo, sou eu, doutor, e você, paciente. Eu conheço, eu domino, você vai ouvir e aceitar. E isso, hoje, como tem muita concorrência, não é bem assim que funciona, né? Médico gosta muito de fazer isso. Então, eu acho legal, para você já quebrar o gelo, você sair do seu consultório, vai até a sala de espera, né? Já sabe o nome dele, né? E aí chega lá na sala de espera e fala, vamos supor que o nome dele é Carlos. Boa tarde, seu Carlos, tudo bem? Eu sou o Dr. Marvio, eu que vou te atender. Pode me acompanhar, por favor? Vamos entrar no consultório? Olha só, você já mostrou até humildade. Você saiu do seu consultório, foi até a sala de espera, já sabe o nome dele, foi lá, cumprimentou ele, se apresentou e convidou para ir até o consultório. Você já quebra, você já baixa a guarda dele, né? Já quebra qualquer eventual ansiedade que ele possa estar tendo com aquele momento. A gente fez isso lá nas clínicas onde eu tive e funcionou muito bem. Realmente ajuda. Não que isso vai ser determinante, mas ajuda a construir esse relacionamento. O relacionamento ele é construído em várias atitudes, são uma soma de atitudes que vão construindo o relacionamento. E depois, para manter esse relacionamento, essas atitudes têm que ser mantidas. Tá? Assim você vai se tornando a preferência, a clínica de preferência desse paciente. Tá? Então vamos lá, você já foi buscar, né? Você está levando lá para o seu consultório. Tá? Entrou com o paciente, abre a porta, deixa ele entrar primeiro. Tá? E aí? Agora, senta direto na cadeira do dentista ou senta na mesa com ele primeiro? Né? Qual dos dois? Pela minha experiência, deu muito mais resultado você sentando, como sendo primeira consulta, né? Você sentando na mesa com ele antes, para bater um papo, para conversar. Antes de ir para a cadeira do dentista propriamente dito. Por quê? Porque cadeira do dentista é tensão. É tensão. O paciente ele fica nervoso, tenso. Já é a hora de ir para vamos ver, mesmo que seja só um exame, é um exame com espelhinho, tem a sonda, que a sonda para ele é uma agulha, uma coisa pontiaguda que vai machucar ele e tal. Então se antes ele já tinha começado a baixar a guarda, porque assim, quando você foi lá na sala de espera chamar ele,
ele tava com a guarda alta. Aí ele baixou só um pouquinho. Ele baixou só um pouquinho, não baixou aqui. E aí, quando você entra na sala de espera, quando você entra no consultório com ele, se você bota ele direto no equipo já para ver, ele levanta a guarda de novo. Porque ele tá com medo. É tenso aquela situação. Então, se você, assim que, bom, você já foi lá, chamou pelo nome, já foi pegar ele na sala de espera, se apresentou, ele já deu uma baixadinha de guarda. Quando você tá vindo ainda meio tenso, você entra no seu consultório e chama ele para sentar na mesa primeiro, não, vai dar um alívio nele. Vai dar um alívio. Porque eu já vi isso acontecendo. Né? Nos pacientes que eu atendi, eu já vi isso acontecendo. Ele, pela linguagem corporal, ele até dá uma aliviada. E aí é mais um ponto para você. Mais um ponto no relacionamento com você. Senta ele na mesa, na cadeira, né? Vai para o outro lado da mesa e começa o atendimento. Tá? Primeiro no bate-papo. Se o seu consultório não tem uma mesa, cara, primeira coisa, bota uma mesa. Tá? Bota uma mesa ali nem que seja a mínima, que venha da parede ali, que caiba 2 cadeiras, uma para você, outra para o paciente. Bota isso que faz diferença, sabe? Na hora do paciente fechar o tratamento, te ouvir, faz diferença sim, sabe? Na minha experiência ali funcionou. E eu treinei toda a equipe para fazer isso e realmente o pessoal começou a sentir mais resultado. Tá? Se não tem espaço nenhum, aí não tem o que fazer, né? Aí procura fazer os próximos passos que eu vou dizer sentado na cadeira do dentista mesmo. Né? Porque senta na cadeira do dentista, você vai seguindo os próximos passos, ele vê que não vai começar o atendimento mesmo, ele pode até baixar a guarda. Não é o ideal, mas é melhor do que já começar o atendimento na sequência. Tá? Porque como é que o dentista faz? Como é que o dentista faz no seu dia a dia? Principalmente quando ele já está atendendo muitos pacientes. Ele chama o paciente, né, ali manda a secretária entrar, o paciente senta, ele já manda sentar no equipo, aí o paciente senta na equipe e ele já pega. E aí, o que eu posso te ajudar? Aqui, assim, ó, pá, na lata, sabe? Não cria relacionamento isso. Não que possa não funcionar, você pode estar ouvindo eu dizer e falar, eu sempre faço assim, fecha. Tudo bem, mas você não gera relacionamento. Você não torna, a sua clínica não se torna a preferência do seu paciente. Tá? Aí ele começa, quando aparecer uma outra oportunidade, ele acaba trocando. E os pacientes, eles trocam. Se isso não fosse verdade, se o paciente não trocasse a clínica, você não teria paciente? Porque senão o dentista... Qual é a primeira vez que um paciente foi no dentista? Ali, quando era criança. Ele estaria no mesmo dentista até agora. Né? Como é que você tem paciente novo? Porque os pacientes estão sempre trocando. E por que eles estão sempre trocando? Porque a maioria dos dentistas não sabe trabalhar de uma forma que fidelize, que gere relacionamento e que faça ser a clínica dele a preferência do dentista. Então o paciente se sente, ele fica ali por um tempo, depois, agora eu vou experimentar um outro, tá? Porque não gerou esse relacionamento, tá? Como é quando você está sempre trocando de namorado? Né? É porque não gerou um relacionamento. Um homem ou uma mulher que está sempre trocando de namorado, é porque naquele namoro não teve um relacionamento que justificasse a pessoa não ter que procurar outro. Quando é uma relação frágil, né, que não é mais profunda, ele começa a se interessar por outras pessoas. E aí quebra o relacionamento. É a mesma coisa com o dentista. Tá? Beleza. Você sentou na mesa. Tá? Sentou na mesa antes de ir para o equipe propriamente dito. Eu sugiro fortemente você usar uma técnica de venda que é conhecida pelo pessoal da venda, que se chama quebrar o gelo. E como é que se quebra o gelo no atendimento odontológico? Conversa sobre outra coisa. Começa conversando sobre outra coisa, qualquer, que não seja o problema que ele veio, que trouxe ele até a clínica, que não seja a sua queixa principal. Tá? Quebra o gelo, isso faz uma diferença porque ele vai baixando a guarda. Quando você for chamar, ele está com a guarda alta, cada atitude dessa vai baixando. Essa do quebrar o gelo é a que mais baixa. É a que mais baixa. Tá? Se a guarda dele já está aqui, na hora que você quebra o gelo, ela já vem para cá. Ele ainda está se protegendo, mas é a que mais tem efeito. Então quebra o gelo. Bate um papo. Tá? Bate um papo sobre outros assuntos. Aqui, ó, se você já viu onde ele mora, conversa sobre o bairro dele, se você já conhece, mas já viu a profissão dele, conversa um pouco sobre a profissão, viu que ele é policial, fala, eu vi que o senhor é policial, né, tal, e aí, como é
como é que tá hoje, tá de folga, tal, para poder conseguir ver no dentista, e vai conversando sobre a profissão dele. E tem os clássicos, né? Futebol, o tempo. Esse é um clássico de papo de elevador, principalmente. Mas, olha, bate um papo com ele, assim, para poder quebrar o gelo, que aí ele já vai se acostumando, né? E um papo adequado com a idade dele, né? Tipo, se for um adolescente, conversa sobre coisas de adolescente, né? Se você não sabe sobre coisas de adolescente, já começa a se informar, tá? Mas o recado aqui é bater um papo que não tem a ver com a sua queixa principal para poder quebrar o gelo e baixar mais a guarda ainda do paciente, tá? Bom, depois que você está conversando sobre isso, já quebrou o gelo, aí você vai começar a conversar sobre o problema dele, tá? E para começar a conversar sobre o problema dele, eu sugiro você começar pela anamnese, tá? A anamnese tem diversos métodos, né? Tem dentista que ele mesmo faz e tem dentista que lá na frente a secretária já entrega a folha de anamnese e já vem preenchida. Nas clínicas que eu tive, a gente utilizava esse método. Quando ele fazia o cadastro, assim que após ele terminar o cadastro, a secretária já imprimia a anamnese, dava para ele e ele preenchia ali, perguntas de múltipla escolha. Então já vinha com a anamnese pronto. Aí o dentista ele conversava sobre os pontos da anamnese que fossem de dúvida. Tipo, se ele tinha algum problema de saúde ali, um problema de coração, se tinha alguma alergia a algum medicamento. E aí eu conversava sobre os pontos de dúvida ali, durante esse papo, tá? Mas isso vai variar muito, tudo isso que eu estou falando aqui vai variar muito de acordo com o tipo de paciente que você atende. Se você está atendendo com um paciente de classe A, que é um atendimento mais exclusivo, todo esse processo vai demorando um pouco mais, né? Pode demorar, porque você está cobrando mais por isso, está sendo mais remunerado por isso. Então, tudo isso você tem tempo, né? Porque no consultório tempo é dinheiro, você tem tempo para gastar com isso. Se você está num consultório que é mais custo-benefício, ou que é um pouco mais popular, tempo é dinheiro, então você tem que produzir bastante para poder ganhar dinheiro. Então, você vai agilizando os processos. Então, se já puder deixar a anamnese com a secretária, melhor, porque você já ganha um tempo. E aí você só conversa ali sobre os pontos mais importantes que gerem dúvida. Tá? Então ali nessa fase você vai para a anamnese. Tá? Na anamnese você vai ver os pontos que são de dúvida e conversa sobre ele. Tô vendo aqui que você disse que tem um problema de pressão alta. Me conta um pouquinho sobre esse teu problema. E aí deixa ele falar. Tá? Olha, se tem uma coisa assim que eu já pude ver, que eu pude ter experiência aqui em todos esses anos aqui no mercado odontológico e lidando com pessoas, é que quando você deixa a pessoa falar, ela fica mais à vontade, fica mais propensa a gostar de você. Deixa ela falar. Desde o momento que você estiver quebrando o gelo, batendo um papo com ela, até o momento que estiver falando sobre a anamnese ou sobre a queixa principal, deixa ela falar. Ouça mais do que fale. Porque quanto mais ela estiver falando, mais à vontade ela vai estar. Lógico, tem gente que fala muito. Você não pode deixar a pessoa conduzir, né? Senão fica só falando, a tua agenda vai enchendo, né? Aliás, os seus pacientes vão chegando, você vai atrasando, aí é uma bola de neve. Né? Mas isso aqui a gente está falando de primeira consulta. Primeira consulta, você tem um tempo para fazer isso. Isso faz parte da primeira consulta. Tá? Uma primeira consulta ela tem que ter um tempo para você envolver o paciente, para você conquistar ele. Tá? Não é chegar já e mostrando o que ele tem para fazer. Tá? Então, ouça ele, deixe ele falar. Tá? Quanto mais você ouve, mais à vontade ele fica, mais ele tende a gostar de você. Tá? Na hora que estiver batendo um papo, por exemplo, aqui sobre a quebra de gelo, sobre quebrar o gelo ali, um papo que não tem a ver com a queixa principal, entrevista ele, começa a perguntar sobre coisas da vida dele. Deixa ele falar. Tá? Bom, depois que você viu os pontos da anamnese e tal, conversou sobre, vi que você tem alergia a um medicamento e tal, deixou ele falar, beleza. Agora você pode entrar na queixa principal.
Tá? Você já preparou ele para a hora da queixa principal. Agora sim você pergunta para ele: bom, seu Carlos, o que te trouxe aqui? O que está te incomodando? Me conta. Tá? Aí ele já vai estar à vontade para realmente falar o que está incomodando e se soltar. E aí quando ele falar que está incomodando, deixa ele falar. Não fica interrompendo. Tem médico que gosta muito de fazer isso. O paciente começa a falar uma coisa sobre o seu problema e aí ele já começa a adivinhar o que ele tem ou então ouve de cabeça baixa anotando. Cara, não faz isso. Quando ele estiver falando, presta atenção nele, olha no olho dele. Aqui, ó. Presta atenção e balançando a cabeça aqui, ó. Acompanhando o que ele está falando. Porque tudo quanto a informação que ele estiver falando é importante. Tá? É importante para você montar a solução para ele. Eu acho que o grande problema do vendedor é que muitas vezes eles procuram entregar para o cliente, né, aqui a gente está falando de odontologia, mas para o cliente aquilo que ele acha que é o melhor para o cliente. Você tem que ouvir o que o cliente tem a dizer, quais as necessidades dele, quais os pontos dele que estão doendo nele nesse momento, para que você monte uma solução adequada para resolver os problemas dele. Você ouve o problema e, de acordo com seus conhecimentos, entrega a solução que resolve o problema dele. Não a solução que resolve o seu problema. Não a solução que você quer adaptar para o problema dele. E é aí que você começa a definitivamente ganhar a confiança desse paciente. Porque você está resolvendo o problema dele. Então o primeiro passo para resolver um problema de alguém é ouvir o problema de alguém. Ouça. Ouça com atenção. Preste atenção em tudo que ele está dizendo, tá? Que está incomodando ele. Tá? Muitas vezes, aquilo que pode ser que você pode considerar besteira, pode ser algo que te dê um clique na hora de entregar uma solução para ele. Tá? Ele pode estar dizendo ali que o problema dele, no final das contas, ele falando sobre os dentes e tal, pode ser vergonha. Ele pode estar com vergonha dos dentes, ou do mau hálito, ou seja lá do que for. E ele tem vergonha de dizer que tem vergonha disso e inventa um outro problema. Então deixa ele ficar à vontade para falar. As pessoas escondem os seus reais motivos. Então você tem que deixá-las à vontade para elas falarem os seus reais motivos. E só quando elas falam os seus reais motivos é que você tem condições de criar uma solução adequada para resolver esses reais motivos dela. Tá? Então deixa ele falar sobre a queixa principal dele. Beleza? Falou sobre a queixa principal, você vai usar um pouco de psicologia, tá? Aí você vai falar, assim que ele terminou de falar, você tem que deixar entender o paciente que você é a pessoa que vai resolver o problema dele. Você vai deixar a entender isso, que é só com você que esse problema dele vai ser resolvido. Então, frases como: eu te entendo, pode deixar comigo que eu vou resolver o seu problema. Fica tranquilo que a gente vai dar um jeito nisso aí. Tá? São frases que conectam, são frases que fazem a pessoa entender que você entendeu o problema dele e que, como você entendeu, como ninguém entendeu, é você que vai resolver isso. Tá? Mas para que essa frase, esse tipo de frase, é uma frase clichê, né? Fica tranquilo que a gente vai resolver o seu problema. Eu te entendo, nós vamos resolver esse problema. São frases clichês, mas só que elas vão dar resultado, esse resultado do paciente entender que é só você que vai resolver o problema dele, se ele for preparado até lá. E como é que ele foi preparado até lá? Desde o começo, desde o momento em que você foi lá buscar ele na sala de espera, que você se apresentou, que você chamou ele pelo nome, que você levou até a cadeira, que você deixou ele falar, você bateu um papo, quebrou um gelo com ele, bateu um papo sobre outro assunto, depois falou sobre a anamnese dele, depois falou sobre a queixa principal dele, sempre deixando ele falar, sempre ouvindo, prestando atenção nele. E aí você foi construindo essa relação, essa confiança. Tá? E como você foi construindo, agora essa frase, fica tranquilo, eu te entendo, fica tranquilo que eu vou resolver esse teu problema, que a gente vai conseguir resolver esse teu problema, faz sentido. Faz sentido dentro desse contexto. Essa frase solta, assim, se você pegar, chamar ele, mandar sua secretária chamar ele,
Ele entra na sala de espera, você está aqui na sua cadeira, aqui esperando, de cabeça baixa, ele entra. Você fala, o que está te incomodando? Aí ele vai falando e você não vai prestando atenção, vai anotando de cabeça baixa. Aí você vira e fala, fica tranquilo, nós vamos resolver o seu problema. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não tem como ser. Tá? Você está preparando ele para isso. Tá? Então, no momento que você conseguiu falar isso, você já gerou uma conexão com ele. Tá? E aí, esse é o momento de levar ele para a cadeira do dentista, para a cadeira odontológica. Olha como teve preparo até levar. Agora, ele está querendo ir para a cadeira. Porque ele já quebrou o gelo, ele já baixou toda a guarda dele, tá? Ele já falou, já ouviu, ele já foi ouvido pelo dentista que está prestando atenção nele, que sabe o nome dele antes, já sabia o nome dele antes, que está prestando atenção nele, que ouviu verdadeiramente ele, que falou que é ele que vai resolver esse problema para ele. Tá? Então agora ele está querendo ir para a cadeira. Ele fala, tá bom, doutor, agora você falou que vai me resolver, deixa eu mostrar para ti como é que é esse problema. Tá? E aí você leva para a cadeira. Tá? Levou para a cadeira, ele vai levar, vai convidar ele a sentar na cadeira. Vamos sentar na cadeira do dentista aqui que eu vou avaliar aqui o seu problema. Vamos ver o que está acontecendo. Tá? Aí ele vai sentar. Cara, ele sentou. Ó, você pode já fazer isso. Tá? É uma coisa simples, mas assim, eu vou falar a verdade, que a maioria dos dentistas que eu conheço não fazem isso. Principalmente depois que começaram a usar luva. Antigamente o dentista atendia sem luva, né? Agora depois que o dentista começou a usar luvas, ele deixou de lavar a mão antes de colocar a luva. Eu não vejo muito dentista lavando a mão. Você pode fazer isso, então tudo bem, parabéns para você. Mas é algo assim que faz uma diferença. Você botou ele na cadeira, antes de botar a luva, de começar a atender, se ele se levanta, vai até a pia, lava a mão, e ele vê que você está lavando a mão, nossa, isso é algo que ele interpreta no cérebro dele, né, o inconsciente dele, como uma segurança de que esse dentista é limpo, é organizado, tudo. Se ele lava a mão, tudo vai ser esterilizado, tudo vai estar certinho. Então ele gera mais confiança ainda. Tá? Ele vai gastar 10, 20 segundos para lavar a mão. Cara, vai lá, lava a mão, seca, senta, bota a luva na frente dele, para ele ver que foi uma luva limpa, né? Abre lá os instrumentais, vindo ali do envelope da autoclave, para ele ver que é tudo limpo, e começa o exame clínico. Tá? E aí começa o exame. Importante do exame, com calma, nada com pressa, nada assim, abre a boca e tal. Tá, já sei o que é, vamos lá para a cadeira. Ah, isso é péssimo. Muito dentista faz isso. Me diz aí o dente tá doendo. Ah, tá aqui. Tá, ok, já entendi. Tá, pode se arrumar, vamos para a cadeira. Tipo, nossa, isso não é exame. Tá? Examine a boca do paciente como se estivesse examinando a boca da sua mãe. Você não vai examinar a boca da sua mãe desse jeito. Tá? Você vai dar toda a atenção para ela. Então, com calma, olhando todos os detalhes. E outra coisa, né? Não só o problema que ele trouxe. Avalia tudo. Você começa pelo problema que é a queixa principal dele. Começa por ali. Tá? E aí depois, olha tudo. E quando eu digo tudo, é tudo, tá? Olha todos os dentes. Olha a gengiva. Olha a mucosa. Tá? Olha a língua. A gente aprendeu a fazer isso na semiologia. Não precisa ser aquele exame tão detalhado, tão demorado da semiologia, né? Apontando tudo. Mas dá uma olhada geral. Por quê? Porque depois que esse paciente, se ele tem um problema, né? Se depois que ele tem isso, você já deve ter ouvido isso. Se aparece uma outra cárie, um outro problema, ou uma mancha, uma lesão na mucosa que ele vai descobrir depois, ele vai botar a culpa em você. Ele vai dizer, pô, eu fui naquele dentista e ele nem viu isso. Ele vai botar a culpa em você. Normalmente ele bota a culpa no último dentista que ele foi, quando não aparece problema. Então olha tudo, cara. Olha tudo. É seu papel como profissional da saúde olhar tudo. Não é só o problema. Tá? Tô falando coisas aqui que a gente aprendeu na faculdade, que é básica, mas a maioria não faz, tá? Você pode estar ouvindo e falar, isso eu já sei e tal, mas a maioria não faz. Não faz, vai direto pro dia a dia. Porque o dia a dia, ele acaba se tornando chato, né? Um paciente atrás do outro, aí você vai fazendo, você vai negligenciando essas partes. Torne o seu dia interessante, tá?
Se você se envolver com as pessoas dessa maneira, o seu dia vai ficar mais interessante. Você vai ter até curiosidade em saber quem é a próxima pessoa que você vai se relacionar. Tá ok? Bom, terminou o exame, todo já viu, vai explicar o problema para ele, tá? O problema que ele tem. Não vai explicar a solução do problema direto, né? Dentista tende a explicar a solução sem explicar o problema, porque pensa assim, o problema quem entende sou eu, então já vou dar a solução. Então explica, começa pelo problema. Então tira ele da cadeira do dentista, leva de volta para a cadeira, tá? E com calma senta e começa a explicar o problema que ele tem na cadeira ali, na mesa, né? A mesa, com o paciente, de frente para ele, explicando, desenhando, usando macromodelos e câmeras, ou seja lá o que for que você tiver de equipamento aí, de recurso para usar para explicar o problema, tá? Tem dentista que explica o problema sentado no equipo, na cadeira do dentista. Eu não gosto. Não tive uma experiência boa com isso. Deu mais resultado indo para a mesa, tá? Até se você trabalha com câmera intraoral, tá? Eu sei que a câmera intraoral é no equipo. Mostra o problema pela câmera intraoral no equipo, mas conversa sobre o problema, a explicação do problema na mesa. Tá? Usa o recurso ali e depois vai para a mesa, tá? Tendeu a dar mais resultado para mim. Então, você vai começar explicando o problema pela queixa principal. Por quê? Porque foi o que trouxe ele. É isso que está doendo dele. É isso que está mais incomodando ele. Eu sei que muitas vezes a queixa principal do paciente não é aquilo que não é o problema mais grave da boca dele. Isso acontece muito, né? Tem paciente que está com pus na boca e quer clareamento, né? Mas se você for dessa maneira mais agressiva para fazer ele entender isso, ele não vai te ouvir e vai em quem resolveu o problema dele, tá? Começa a explicação pelo problema. Olha, eu vi que você está com os dentes amarelados, realmente tem solução para isso, tá? A gente consegue melhorar bastante isso, mas eu vi que tem outros problemas aqui que podem ser mais graves, tá? Que eu me sinto na obrigação de te contar, tá? E aí começa a enumerar. Você começa pela queixa principal e depois fala todos os outros que você identificou que ele tem. E o principal que muitos dentistas pecam em relação a isso, usa a linguagem que ele entende. Fala com as palavras que ele entenda. O paciente não é dentista. Explique como se estivesse explicando. Uma vez um americano me ensinou isso. Um americano muito bem sucedido me ensinou isso. Quando você estiver falando com o cliente alguma coisa, fala como se ele tivesse 5 anos de idade. Tá? Porque tudo aquilo que você imagina que ele pode não entender, que é impossível dele não entender isso, ele não vai entender. Então, corta as dúvidas. E explica com a linguagem que ele entenda. Tem muito dentista que eu tive alguns na minha equipe, muito competentes na minha equipe, que trabalhavam assim, que acha que o paciente vai confiar nele e vai comprar a ideia dele se ele usar termos técnicos, e quanto mais difícil ele falar, mais o paciente vai achar que ele manja muito daquilo, que ele é muito competente e que ele vai ganhar confiança para resolver o problema com ele. Não. É o contrário. É o contrário. O paciente, ele vai fechar com quem fizer ele entender o problema. Com quem ele fizer ele entender a solução que vai ser utilizada para resolver o problema dele. É com esse aí que você vai comprar. É com esse aí que o paciente vai comprar. Te coloque no exemplo, tá? Vamos imaginar que você foi numa oficina mecânica, né? E o mecânico está lá te contando o problema daquele jeito deles ali, às vezes, e tu não consegue entender o problema. E ele diz o que vai resolver. Aí você vai numa outra oficina que o cara consegue usar uma linguagem simples e tu entende exatamente, tu nem entendia de mecânica. E tu, a partir daquela explicação dele, tu começou a entender uma parte de mecânica. Pô, nunca tinha conseguido entender direito sobre mecânica. O cara soube me explicar. O cara soube me fazer entender. Com qual dos dois tu vai colocar o teu carro? Vai tender a colocar o teu carro? Tá? Vai tender a colocar
com aquele que te fez entender qual é o problema e entender como é que a solução vai funcionar para resolver o problema. Em odontologia é a mesma coisa, tá? Então assim, ó, se é implante que ele vai fazer, não fala ósseo-integração. Ósseo-integração é perfeito para nós dentistas, mas para o paciente leigo não significa nada, tá? Ósseo-integração não significa nada para ele, tá? Então fixar o dente no osso, que é a ósseo-integração no fim das contas, tá? Isso todo mundo entende. Se falar para uma criança de 5 anos, ela vai entender isso, tá? Então, utilize, lembre disso, né? Lembre sempre disso. O paciente vai fechar o tratamento com o dentista que melhor fizer ele entender o problema que ele tem e como que a solução que ele vai arrumar para esse problema vai resolver esse problema que ele tem. Se ele entender esse mecanismo, ele vai fechar com esse dentista, tá? Isso realmente acontece, pode confiar, beleza? Bom, você já explicou, já chegou na questão da explicação do problema, e agora está na hora de mostrar a solução. E a solução é através de um plano de tratamento, tá? E aí você vai mostrar um plano de tratamento para ele, né, como a gente estava falando, para a queixa principal dele, e um plano de tratamento que envolva todos os problemas que ele tem e que dê a saúde bucal para ele, tá? Mas você apresenta nessa ordem, tá? E deixa ele escolher, você fez o seu papel, você avisou. Olha, você está com esse problema, você está com os dentes amarelos, tá, ou amarelados, tem solução para isso. Você pode fazer um clareamento a laser aqui com a gente. Te indico 4 sessões de clareamento a laser, tá? E no final você pode até fazer um reforço com a moldeira em casa para manter esse clareamento. Vai ficar branco, assim, vai resolver. Vai melhorar muito o sorriso que você tem, tá? A coloração do sorriso que você tem, tá? Mas eu não me preocuparia com isso antes de resolver outros problemas, tá? Você tem outros problemas muito mais graves. Você tem canal para fazer, você tem implante, prótese e tal. E aqui eu vejo um plano de tratamento aqui, tem um plano de soluções aqui que inclui até esse clareamento no final. Até porque o clareamento, depois você precisa... de nada adianta tá, os dentes clareados com todos esses problemas que tem aí e tal. E vai envolvendo ele, tá? E aí a forma de você fazer ele fazer esse plano de tratamento pode ser aos poucos, pode ser de uma vez, e aí envolve vendas, tá? Aí não é o tema da aula, tá? Eu não queria me adentrar aqui, porque aqui, depois que a partir daqui, depois que você apresentou o plano de tratamento, a partir daqui, já começa a entrar na questão de vendas e negociação, tá? Que aí é uma outra aula, aí a aula vai ficar muito longa, tá? E posso vir a fazer uma aula sobre isso aqui no futuro aqui para postar aqui para você. Mas em termos de relacionamento, na primeira consulta é isso, tá? Lembra, você pegou ele lá na sala de espera pelo nome, foi envolvendo ele em todo o processo até chegar ao ponto de apresentar a solução, que é o plano de tratamento, tá? Na hora que você apresenta, ele já está preparado por você. Você já criou um relacionamento, ele já simpatiza com você, ele já está preparado, já está à vontade para aceitar até uma mudança de opinião. Tipo, ele veio para uma queixa principal, para um clareamento, por exemplo, ele viu que ele tem outros problemas para fazer, já está até mais propenso a entender isso, né? Porque ele te ouviu, entendeu isso, e poder aceitar a sua sugestão, tá? Se você não prepara o paciente assim, uma das coisas que mais acontece é você tá explicando o problema e o paciente está olhando para ti com aquela cara de paisagem e falando, entendi, tá? Balançando a cabeça. Aí no final das contas você fala, entendeu? Aí ele fala, entendi. E ele não entendeu nada. A única coisa que ele conseguiu entender é que você não vai entregar aquela solução que ele queria. Você não vai entregar o clareamento que ele queria, por exemplo. Tá? Esse é um clássico, porque, cara, as pessoas, elas têm vergonha de dizer que não entenderam. Tá? E elas não entendem por diversos motivos. Elas não entendem, primeiro, porque a explicação pode não ter sido adequada, tipo, não ser uma linguagem que ele entenda. Segundo, ele pode não ter entendido porque ele não estava a fim de entender, porque estava viajando, tá? Você estava falando, ele está olhando para ti, mas ele está olhando através de ti aqui, está pensando em outra coisa, tá? Porque você não envolveu ele no problema.
E aí, ele não vai chegar no final das contas que tu perguntou, entendeu? Ele não vai chegar assim, não entendi porque eu estava viajando. Ou não entendi porque eu não entendi. Ele não tem vergonha de dizer que não entendeu. Porque a tua linguagem não foi compreensível para ele. Ele vai dizer, entendi. E aí, uma vez que ele disse entendi, e ele não entendeu, você perdeu a venda. Você perdeu o paciente. Tá? Então, todo esse processo é muito importante para ser assim a primeira impressão do relacionamento, tá? Para você se tornar a clínica de preferência dele, tá? Mas aqui, ó, você só vai se tornar a clínica de preferência dele se isso for mantido, esse tipo de relacionamento for mantido em todas as vezes que ele vier. Não adianta você fazer assim na primeira consulta, ele fecha o tratamento com você e nas demais consultas você for indiferente. Não for humano, não transmitir calor humano, tá? Que é isso que as pessoas querem no final das contas, tá? O relacionamento ele vai sendo construído da mesma forma se você, né, você foi atrás de você foi querer conquistar uma namorada que queria, foi lá, fez tudo que ela, tudo o certinho para conquistar, conquistou, tá lá com ela, tá namorando com ela, aí acomodou, aí no meio no decorrer do namoro, você não liga mais pra ela, você não ouve ela, não dá mais atenção pra ela, não dá um presentinho pra ela, não beija mais ela, tal. O que vai acontecer? Ela vai terminar com você, vai começar a se interessar por outros homens. É a mesma coisa o paciente. Se você não manter a atenção que você dá pra ele, ele vai perder o interesse e você vai começar a dar atenção para outros dentistas, para outras clínicas, tá? Então é um trabalho constante de relacionamento. E a aula de hoje foi para mostrar como você inicia esse relacionamento com o pé direito. Essa foi a aula de hoje. É isso. Como você inicia com o pé direito para que ele, desperte para você e dê a chance. Gostei, quero saber mais sobre essa pessoa, vou investir. É como se você tivesse... Essa é a aula para o paciente ficar com você. Para namorar é a sequência. Tá? Para namorar, para ficar de rolo e namorar é a sequência desse raciocínio, né? Desse tipo de abordagem. Né? E aqui é importante que toda a clínica, todos os membros da equipe estejam na mesma batida que a sua. Tá? Por isso que é importante fazer um treinamento de equipe. Tá? Isso aqui funciona. Tá? Eu já treinei equipe, já tive equipe grande de dentistas, já treinei a equipe inteira nisso aí. E não é fácil na equipe, até eles fazer eles executarem com excelência isso aqui, mas depois o paciente tende a entender isso e fideliza. Tá ok? Bom, falei demais. Tá? Eu espero que você tenha entendido, tenha passado minha mensagem. Bom, é isso. Tá? Para a primeira consulta é isso. Procura fazer isso dentro... Isso aqui não é um protocolo que tem que seguir, mas é um princípio de relacionamento que tem que ser seguido. Procura fazer isso adequando para sua realidade, né? Se você trabalha com um segmento mais popular, você tem que ser um pouco mais rápido para poder ter giro de paciente, né? E se você trabalha com um segmento mais exclusivo, um segmento de classe A mais exclusivo, um atendimento mais exclusivo, aí você pode estender, inclusive, isso. Você tem tempo para isso. Seu tempo vai estar sendo remunerado nos preços dos procedimentos odontológicos. E, de novo, adapte esse princípio de uma forma que permita que a sua personalidade aflore, que a sua autenticidade aflore. É mais ou menos assim, ó. Para você, trocando em palavras, vou dar a mensagem final aqui para encerrar a aula. É mais ou menos assim, ó. Você tem amigos, né? Você conquistou alguns amigos. Você tem namorada ou namorado, você conquistou ele com o seu jeito. Você tem um jeito de ser que conquista as pessoas. Quando você fica à vontade, você tem um jeito de ser que você vê que você consegue tirar a risada das pessoas, consegue tirar aquele sorriso, aquela satisfação. Por que as pessoas ficam, em última análise, por que as pessoas elas se tornam suas amigas, se relacionam com você e querem repetir a experiência com você? Né? As pessoas de modo geral. Porque você provoca boas sensações nessa pessoa. E aí, ela te procura de novo porque ela quer sentir essas sensações novamente. No fim, em última análise, é isso.
pense por que você gosta de alguém. Pense em uma pessoa agora. Pense aqui na sua mente. Por que um amigo seu, um namorado, seja lá quem for, pessoa que você gosta, você fica feliz com a presença dela. Por que você gosta dessa pessoa? Em última análise, porque ela faz coisas, fala de um jeito, é engraçada, ou tem um trejeito, ou sei lá, ela faz algumas coisas, o jeito dela te provoca boas sensações. E aí você quer ver ela de novo, porque você quer sentir essas boas sensações novamente. Tá? E você, com as pessoas que gostam de você, é a mesma coisa. Então, use esse protocolo de uma forma que permita que o seu jeito, que conquista as pessoas, que faz as pessoas quererem sentir essas sensações boas que você provoca nelas, querer repetir essas sensações. Que você consiga colocar esse jeito para fora no momento que você estiver atendendo esse paciente. Faz isso que aí você fideliza. Vai fidelizar tanto quanto você fidelizou os seus amigos, namorada, namorado, esposa, relacionamentos durante toda a sua vida, tá? Garanto pra você. Tá ok? Bom, era isso, agora eu vou encerrar. Eu desejo uma agenda cheia de pacientes pra você e nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço.